Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia e hoje o assunto é História da Filosofia, aula 2. Tá bom, pessoal? Seja muito bem-vindo a essa aula número 2. Eu já passei a aula número 1 e hoje é a aula número 2. Depois vai ter a aula 3 e a aula 4. Nós estamos estudando filosofia, a importância da filosofia, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica em 16 países, 27 estados brasileiros, são 20 mil alunos formados no Brasil e no mundo, e nós temos 4 cursos, básico, médio, bacharel e mestrado, e também o anel de teologia. O básico, 20 livros. O bacharel, 40 livros, tá bom? Pessoal, filosofia é quem gosta de aprender, quem gosta de ler. E falar em ler, eu vou dar uma dica. Se você ler 3 capítulos por dia da Bíblia, você lê a Bíblia toda dentro de um ano. Entendeu? Segunda-feira você lê 3 capítulos. Terça-feira, 3. Quarta-feira, 3. Quinta-feira, 3. Sexta-feira, 3. Sábado, 3. Domingo, 3. E fica repetindo. 3 capítulos por dia. Num ano, você leu a Bíblia toda. Então, muitos alunos me perguntam, pastor, qual o segredo de ler a Bíblia toda em um ano? 3 capítulos por dia. De segunda a segunda, 3 capítulos por dia da Bíblia. Se você lê a Bíblia toda, tá bom, pessoal? E a Bíblia tem 3 tipos de linguagem: simbólica, figurada e literal. Simbólica é símbolos. João viu uma cabeça, um bicho que tem 7 cabeças. Não existe, é símbolo. E literal é físico. Por exemplo, Jesus morreu na cruz. Isso não foi símbolo, foi real. Então dá o nome de literal. E figurativo, que é Adão, a figura de Cristo, Sara, a figura da igreja. Então a Bíblia tem 3 tipos de linguagem: figurada, literal e simbólica. Tudo bem? Então, filósofo é aquele que gosta de ler, aquele que gosta de estudar, aquele que gosta de aprender, é um filósofo. Filósofo quer dizer amigo da sabedoria, amantes da sabedoria, filho da sabedoria. Nas aulas passadas eu falei que não existe sabedoria sem a humildade. A humildade e a sabedoria andam junto. Agora, a soberba e a sabedoria é como água e fogo, não se combinam. E sobre a história da filosofia? Tem várias histórias da filosofia ao longo do tempo, mas a mais conhecida é que ela nasceu na Grécia através do primeiro filósofo, Sócrates. Eu conversei com a filósofa, ela disse que Sócrates não existia, que era um mito. E ela explicou por que Sócrates não existia. Porque Sócrates era o pensamento de Platão, segundo ela. E diz que alguns filósofos acreditam nessa teoria. Por que muitos filósofos acreditam que o filósofo Sócrates não existiu? Porque ele não deixou escrita, não deixou livro escrito. Não se sabe o porquê. Naquele tempo tinha pergaminho, tinha papiro que podia escrever, mas Sócrates ele foi um filósofo que não deixou nada escrito. Baseado nisso, muitos filósofos acreditam que ele não existiu, ele é uma lenda, é um mito. Mas a maioria acredita sim que ele existiu, apesar dele não deixar nada escrito, mas ele existiu de fato. E o seu primeiro aluno foi Platão, que escreveu tudo o que ele aprendeu de Sócrates. Então, Sócrates foi professor de Platão. Platão já deixou escrita. E tanto Sócrates como Platão era da Grécia. Os gregos buscavam muito conhecimento, muito sabedoria. Tem um versículo na Bíblia que Paulo fala
Os judeus buscam sinais, mas os gregos buscam conhecimento, sabedoria. Na verdade, existe uma pequena diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento é uma coisa, entendimento é outra coisa, sabedoria é outra coisa. É como se fosse para fazer um carro. Para fazer um carro precisa da pessoa projetar o carro, quem projeta o carro tem entendimento. Quem monta o carro tem conhecimento, quem dirige o carro tem sabedoria. O que é a sabedoria? É o poder de discernir o certo e o errado. É o equilíbrio do espírito. O conhecimento são um acúmulo de dados. A sabedoria, ela é conhecimento, mas o conhecimento não é sabedoria. Por exemplo, os chineses, japoneses são homens muito inteligentes, mas se eles não creem em Deus, eles são apenas homens inteligentes e não sábios, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Está aqui em Provérbios, capítulo 1. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então não existe nenhuma pessoa sábia no mundo que ele é soberbo ou não crê em Deus. Para ser sábio precisa de humildade e crer em Deus, crer na palavra de Deus. Então Sócrates foi o primeiro filósofo, nasceu na Grécia, por volta do ano 450, vamos arredondar até o ano 500 a.C., é o que conta a história da filosofia. E Sócrates disse uma palavra que Paulo escreveu na Bíblia. O filósofo Sócrates disse uma palavra que Paulo escreveu, mas de uma forma um pouco diferente. Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. E Paulo disse, examina-se a si mesmo. Olha, pessoal, que interessante. Sócrates, o filósofo da Grécia, escreveu, conheça-te a ti mesmo. Ele deixou escrito isso aí numa porta de um templo. E Paulo era filósofo, tanto Moisés como Jesus Cristo também era filósofo. Paulo era filósofo, porque a filosofia é o amigo do conhecimento, é o amigo da sabedoria. E Paulo estudava. Todo mundo que gosta de estudar, analisar, pesquisar, ver documentário, buscar conhecimento, é um filósofo. Entendeu? Então Paulo escreveu assim, examina-se o homem a si mesmo. Talvez, baseado no que Sócrates disse, nós não sabemos, mas que Paulo conhecia a história de Sócrates, conhecia, porque Paulo pregou em Israel, também pregou na Roma e na Grécia. E a filosofia, ela foi se expandindo. Na Grécia surgiu outras matérias, a matemática, a história, a engenharia no Egito, já é diferente. As maiores pirâmides do mundo nasceu lá no Egito. Os pesquisadores e os cientistas de hoje tentam descobrir como que construíram as pirâmides do Egito. Tanto o cimento que colava uma pedra na outra, como a estrutura. São pedras gigantes, 2 metros quadrados. Como que eles colocaram no lugar tão alto? Então a ciência moderna não consegue explicar como os egípcios construíram as pirâmides lá do Egito. Alguns dizem que extraterrestre, pessoa de outro planeta, outros dizem dinossauro, ajudaram a puxar aquelas pedras enormes. Nós não sabemos. Alguns cientistas supõem que foi água, eles colocaram a pedra em cima da madeira e junto com a água puxaram. Tem várias teorias sobre como construir as torres das pirâmides do Egito, mas ninguém sabe, é um mistério. Então o Egito, ele é o princípio da engenharia. Não é só a engenharia. A medicina
também estava no Egito. Lembra de Moisés? Quando Moisés estudou no Egito? Moisés estudou medicina, engenharia, filosofia, história, economia. Moisés passou 40 anos lá no deserto, melhor dizendo, lá no palácio de Faraó, aprendendo todas essas técnicas. A única pessoa capaz de tirar o povo de Israel do Egito era Moisés. Só ele, só. Por quê? Moisés estudou tudo o que o Egito, tudo o que ele precisava no deserto, ele aprendeu lá no palácio de Faraó. Moisés teve um privilégio de estudar com os melhores professores. Moisés não ia até a faculdade, os melhores professores iam até o palácio de Moisés, de Faraó, ensinar Moisés. Então Moisés era um homem bem preparado, filósofo. Tem gente que pensa, Moisés era analfabeto. Coisa nenhuma, quando ele disse que era pesado em língua, tem uma história lá no povo judeu que talvez seja um pedaço de cavão que o rei, aconselhado pelos sábios, colocou um pedaço de ouro e um pedaço de cavão aceso, uma brasa. E aí aconselharam os sábios daquela época, aconselharam o faraó assim, coloca o menino, um pedaço de ouro e um pedaço de brasa acesa. Se ele pegar o ouro, ele vai roubar o teu trono. Se ele pegar a brasa, ele vai ser inocente. E Faraó colocou, e o Moisésinho pequenininho, engatilhando aí, novinho, menos de um ano, pegou na brasa e colocou na boca e queimou a língua. Então, provavelmente, quando ele falou, Senhor, eu sou pesado de língua, talvez seja um defeito da língua. Isso é uma história que está lá no povo judeu. Está lá em Israel. É verdade? Pode ser. A outra teoria é assim, é que Moisés ficou 40 anos no palácio aprendendo. Só que antes dele libertar o povo, ele ficou 40 anos aonde? No deserto. Fazendo o quê? Pastoreando ovelha. 40 anos ouvindo só assim, mé, mé, mé. 40 anos sem praticar o que aprendeu. E eu te pergunto, você faz o curso de teologia hoje, vai para uma selva e fica lá 40 anos. Quando você volta, praticamente já esqueceu tudo. Quando você mora em uma cidade, nasceu na cidade, vai embora para outro país. Você fica lá 40 anos. Quando você volta para aquela cidade, praticamente você já esqueceu as ruas, esqueceu tudo, não é isso? Talvez Moisés falou assim, eu sou pesado de língua, quer dizer, eu estou 40 anos no deserto, sem aprender as coisas, eu já esqueci muita coisa que eu aprendi lá na faculdade, lá no Egito, já esqueci muitas coisas, eu sei de algumas coisas, mas esqueci outras. Entendeu, pessoal? Tem essas duas teorias aí quando Moisés falou, Senhor, eu sou pesado de língua. Pode ser pesado de língua porque esqueceu, 40 anos no deserto, vai esquecer, ou pode ser a história dos judeus que a brasa queimou a sua língua. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas aulas, você escreva aí no comentário. Eu vou lhe responder, tá bom? Então a filosofia se estendeu e hoje a filosofia é uma profissão, filósofo, é uma faculdade. Você pode fazer uma faculdade de filosofia, dar aula de filosofia. Mas tem que fazer uma filosofia baseada na palavra, né? Tem duas filosofias, a falsa e a verdadeira. Viu? A teoria verdadeira, ela comprova a Bíblia. A filosofia falsa vai contradizer a Bíblia. É igual à ciência. Existem duas ciências, a verdadeira e a falsa. A verdadeira ciência comprova que a Bíblia existe. A ciência falsa contradiz o que a Bíblia diz. Por exemplo, toda a criação existiu há 6.000 anos para cá. Os homens, o Jardim do Éden, os dinossauros, os animais, nasceram ali. Provavelmente os dinossauros morreram no dilúvio.
Aí vem a ciência falsa e diz, não, porque antes de Adão, milhões e milhões, bilhões e bilhões, o dinossauro existiram, o meteoro acabou com a... Isso é uma teoria. Isso é uma teoria, pessoal, não é fato. Tem uma história que diz assim, ó, contra fatos não há argumento. Fato, por exemplo, você está vendo essa Bíblia, ela existe de fato, não tem como negar. Agora, a teoria aqui é um conjunto de ideias. Teoria é um conjunto de ideias sem provas. É o achismo. Toda teoria é o achismo. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. É igual a teoria da evolução. A teoria da evolução diz que o homem veio do macaco. Mas a teoria não é fato. Fato é o que se vê, é o que se pega e o que se comprova. Teoria é um conjunto de ideias sem provas consistentes. Então, teoria da evolução está errada até no nome. Teoria da evolução. Não é fato da evolução. Se fosse assim, seria fato da evolução. Se fosse comprovado que o homem veio do macaco, seria contra fatos não há argumento. Seria fato da evolução. Mas como o homem não veio do macaco, o homem veio da criação de Deus, aí então a teoria da evolução cai por terra de que o homem veio do macaco. Entendeu, pessoal? Filosofia é pensar, é saber, é estudar. Por exemplo, nesse momento eu estou passando conhecimento para vocês. Em uma das aulas passadas eu falei que existe 3 meios de ter conhecimento. Primeiro, o revelado, é o que está na Bíblia. Segundo, é o pesquisado, é o que você lê, os livros. Terceiro, é o herdado, é aquilo que você herda de alguém. Nesse momento eu estou passando conhecimento para vocês. Vocês estão herdando conhecimento. Herdado é de alguém que você aprendeu. Pesquisado é de livro que você estudou. Revelado é da Bíblia que você leu. Então, 3 formas de conhecimento: revelado, pesquisado e herdado. Amém, pessoal? Então, a filosofia, filosofar. O que é filosofar? Pensar, raciocinar. Nesse momento eu vou pensar por que Deus mandou o dilúvio. Isso é filosofar. Eu vou pensar por que Deus criou os céus e o inferno. Isso é filosofar. Filosofar é pensar, raciocinar algo com lógica. Tá bom? Pessoal, eu conheço o mito da caverna de Platão. Eu vou contar para nós finalizar essa aula. Preste atenção, o mito da caverna de Platão. Platão ensinava que algum povo estava debaixo da terra, que eles nasceram e se criaram lá por gerações, mas eles nunca viram a luz do sol, sempre nas cavernas, debaixo. Está o mito da caverna de Platão. Pesquisa aí no YouTube, no Google, que você vai ver o mito da caverna de Platão, você vai pesquisar. Então, Platão dizia que tinha um povo lá debaixo da terra que nunca viu a luz do sol, não conhecia a face da terra assim do céu, nasceram lá e se criaram lá. E eles eram acorrentados para não sair. E um daqueles homens que morava lá embaixo escapou da corrente, saiu pelo buraco da caverna e viu a luz do sol pela primeira vez, viu o céu, viu as árvores, viu os seres humanos, os animais, e ficou abismado. Poxa, eu fiquei o tempo inteiro naquela caverna e agora existe uma luz, que lá é escuro na caverna, mas aqui é claro, é o sol. Aí ele voltou, aquele homem que fugiu da caverna, voltou. Chegou lá, ele foi anunciar para os que estavam presos lá na caverna de geração a geração. Ei, eu fugi da caverna e achei uma luz. Árvore, fruta, o sol e luz. A luz verdadeira está lá. Aí sabe o que os homens que estavam presos na caverna falou? Você está ficando louco.
A gente nasceu e viveu aqui, preso nessa caverna, ela não existe. Luz verdadeira não existe, só existe treva, escuridão. O que isso representa? Pessoas presas debaixo da terra são pessoas manipuladas pela mídia. Elas não têm o conhecimento. Aí alguém que pega livro, curso, Bíblia, estuda, aí ele saiu da caverna, tem uma nova visão e a mente dele abriu para a luz do conhecimento. Aí quando ele desce para anunciar para as pessoas que estão presas, eles não acreditam nessa luz. E toda luz nova, quando você está no escuro, por exemplo, você está dormindo, 4 horas da madrugada, quando você acende a luz, ofusca o olho, né? Vem aquela dor no olho, fica aquela dor, de pouquinho em pouquinho o teu olho vai acostumando. Você acorda e abre a janela e vê o sol. O teu olho está ofuscado, ele fica meio assim, embaçado, aí depois vai abrindo, né? Até se acostumar com a luz. Quando você faz curso, estudo, lê a Bíblia, faz muita faculdade, que tua mente abriu, quando você vai anunciar para uma pessoa que está nas trevas do conhecimento, o olho dela ofusca. Ela vai dizer, não acredito nisso, é mentira, não acredito nisso, mas ao longo do tempo a visão dela vai abrindo. Eu, pessoalmente, estava na escuridão da área espiritual, estudei a Bíblia, saí da caverna. O mito da caverna de Platão, saí da caverna. Eu estava doente, gordo, eu estudei saúde, minha mente abriu, a luz do conhecimento veio, eu falei para algumas pessoas, eles estavam na treva, não aceitaram, mudei minha saúde, mudei minha alimentação, mudei o que eu como, mudei a forma de pensar. Também estava com o nome sujo, sem educação financeira, sem gás emprestado, cortou a luz em casa. Aí eu estudei livros sobre finança, minha vida mudou. Hoje eu sou investidor de ações, fundo imobiliário, invisto na bolsa de valores. Eu saí da caverna da finança, caverna da escuridão. Fui liberto das correntes, vi uma luz, a minha mente abriu, mudei. Falei para algumas pessoas sobre finança, eles estavam cegos, os olhos ofuscados, mas ao longo do tempo foi abrindo a sua visão. Então, meu irmão, o que eu quero falar com o mito da caverna de Platão? Às vezes você está na prisão, na mermice, com o cabrecho. É a mídia te controlando, é a igreja te controlando. O que eu tenho para falar? Sai da caverna, começa a ver a luz de Deus. Salmo 119 diz, a exposição da tua palavra dá luz e entendimento. Então pesquisa, estuda sobre saúde, estuda sobre finanças, estuda teologia, faz curso de filosofia, estuda para a tua mente abrir. Você tem que sair da caverna, da escuridão. Ah, mas eu nasci lá. Foge de lá. Sai da caverna e vai avisar os outros que estão na caverna que existe uma luz de esperança. Tá bom, pessoal? Então, esse é o mito da caverna de Platão. Que você possa pesquisar aí na internet sobre o mito da caverna, o mito de Platão, o mito da caverna de Platão, pesquisar melhor, que é uma matéria sensacional. Da próxima aula, eu vou explicar melhor sobre o mito da caverna de Platão, tá bom? Essa é a aula 2. A próxima aula é a aula 3. Tá bom, pessoal? Filosofia. Deixa eu explicar. 20 livros é o curso básico, 40 livros é o bacharel, tem o mestrado e o anel de teologia. Quem lê sabe mais. Estuda, pesquisa, saia da caverna. A caverna, às vezes é a mídia que está te controlando, entendeu? Às vezes é a igreja que está te controlando. Mas aqui é uma saída da caverna. Saia da caverna da ignorância. Vai para a luz do conhecimento. Se a ignorância é caro, se o conhecimento é caro, experimente a ignorância. Quem lê sabe mais.
Se você não crescer, vai ficar cada vez menor. Estude, evolui tua mente, tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Estude muito a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Quem quiser os livros, me chama no meu WhatsApp, fala, Pastor Josiel, eu quero sair da caverna, quero fazer o curso, quero estudar, quero ver a luz do dia, quero que a minha mente abre, me chama no WhatsApp, compra os livros e eu mando os livros pelo correio. Estude teologia, estude a Bíblia, estude saúde, estude finança, cresça, evolua, saia da caverna de Platão, saia da caverna da burrice, da ignorância, tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Eu estou aqui ao vivo no ar livre, na escola. Ó, que coisa linda, pessoal. Aqui é a escola. Ó. Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus.